Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, hoje conversando com o vereador Roberto Duarte, do PMDB da capital. Bem, ontem nós ouvimos aqui o vereador Railson Correia, que é presidente da CPI que investiga o transporte público de Rio Branco, que investiga a relação entre o poder público e as empresas. E o vereador foi citado aqui na entrevista, até porque essa CPI foi uma iniciativa do vereador, e hoje a gente quer ouvir o outro lado para poder fazer um juízo melhor da situação. Então, vereador, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Eu queria inicialmente agradecer e cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer a você a oportunidade de estar aqui, a direção da emissora, e dizer que é sempre um prazer e uma honra para nós estarmos aqui, principalmente para prestarmos conta daquilo que a gente vem fazendo lá na Câmara Municipal de Rio Branco. Então, vereador, começando pelo adiamento das oitivas, que essa semana foi adiada, o vereador justificou por conta de uma viagem, não conseguiu chegar a tempo, etc. Mesmo assim, o senhor, a oposição, questionou duramente isso. Quer dizer, as explicações dele não lhe convenceram? De forma alguma. O vereador não conseguiu explicar de forma justificável, pelo menos plausível, a todos nós o porquê da alteração da data para a oitiva dos empresários. Por que isso? Porque nós, na comissão, temos 5 membros titulares e 2 membros suplentes. Quando há ausência de algum dos titulares, o membro suplente logo em seguida assume. E aí nós temos a reunião de forma tranquila, dá continuidade aos trabalhos, e nós não conseguimos entender o porquê do adiamento e só comunicado 2 horas de antecedência à hora da audiência que nós teríamos para ouvir os empresários. E eu vou aqui já citar um exemplo e parabenizar o vereador Jackson Ramos, que também é da comissão e é o relator. Ou seja, ele é uma pessoa de suma importância em todas as reuniões, porque ele que vai relatar essa comissão. E ele não vai estar presente na próxima segunda-feira, dia 5, às 15 horas da tarde, quando serão ouvidos os empresários, mas já destacou um dos suplentes para estar no seu lugar. Então, veja bem, o vereador sabe que não vai estar aqui presente, já pediu para o suplente assumir e vai ter a reunião normalmente. E era isso que deveria ter acontecido quando o vereador Railson se ausentou da reunião. Vereador, outra questão é que o senhor disse que tem documentos que mostram irregularidades nos contratos e que esses documentos, o senhor teme que não sejam anexados ao relatório final. Pois bem, que documentos são esses? Que, inclusive o vereador disse que não foram apresentados e que irregularidades eles mostram. Veja bem, nós quando fizemos o requerimento para a implementação dessa CPI, a gente juntou mais de 4.500 páginas, que são processos de recuperação judicial das empresas, que foram protocolados na Justiça no ano de 2015, salvo melhor juízo, 2016. As renovações ocorreram em 2014 e 2015. Essas são uns fatos para mostrar a saúde financeira das empresas naquela época. Depois nós solicitamos alguns documentos às empresas, ao município de Rio Branco. E o município juntou mais de 800 páginas do processo licitatório. E lá a gente pôde observar que faltam inúmeros documentos que são essenciais para a renovação desses contratos. Por exemplo? Por exemplo, certidão negativa de débitos de impostos municipais, estaduais e federais. Como é que a gente vai fazer um contrato com um ente público se nós devemos ao fisco municipal, estadual e federal? Né? Fora isso, existem outras coisas. O que acontece? Esse contrato foi realizado em 2004. Na época, o prefeito era o Snar Leite. Mas nós não estamos investigando aquela época. Nós estamos investigando somente a renovação desses contratos agora, no ano de 2014 e 2015. Mas mesmo na renovação, esses documentos são exigidos? Com certeza. O mesmo documento que foi exigido no edital licitatório, ele tem que ser apresentado na renovação desses contratos. Porque quando foi feito o edital e quando foi feito o contrato, foram 10 anos atrás. A gente não sabe se a saúde financeira, se a prestação do serviço vai ser de forma igualitária àquele ano de 2004. Até mesmo porque, para concluir essa etapa, as empresas que hoje prestam serviços ao município não são as mesmas que fizeram o contrato lá em 2004. São outras empresas. Mas como assim? Outras empresas? Houveram, ao longo desses anos, as substituições das empresas. As originárias, todas, parece-me, que já faliram, quebraram. Aí outras assumiram esse contrato, certo? Quando da renovação, nós temos que saber se essas pessoas que assumiram esses contratos com o município de Rio Branco, se elas têm aqueles documentos que foram exigidos lá no edital de 2004.
Agora, o senhor falou também que teme que esses documentos não sejam incluídos no relatório final. Mas o senhor não tem outros meios, por exemplo, encaminhar essas informações ao Ministério Público? Nós vamos aguardar o relatório final da comissão parlamentar e se ele não for condizente com a verdade, com a realidade, que vai mostrar as irregularidades dos contratos, na renovação desses contratos, nós vamos fazer um relatório paralelo e vamos encaminhar sim ao Ministério Público Estadual e exigir ao Ministério Público Estadual que faça as devidas investigações e, se for o caso, encaminhe ao Judiciário e processe aquelas pessoas que são responsáveis pela renovação desse contrato. Vereador, o senhor é advogado, então conhece muito de leis, de contratos, etc. E, assim, o senhor não teme que o senhor possa ser interpretado como um excesso de preciosismo da sua parte, né? Olhar com lupa, minuciosamente, para achar qualquer brecha que seja para questionar? O poder público exige que a gente tenha uma lupa maior do mundo, para que não hajam irregularidades, para que não hajam corrupção. A população não aguenta mais isso, Rogério. A população não aguenta mais corrupção, a população não aguenta, não suporta mais erro. E a nossa lupa tem que ser muito maior. Eu acho que a minha lupa ainda está muito pequena com relação a esses contratos. Nós ainda vamos verificar muito mais. Eu estou vendo somente algumas irregularidades, mas vou buscar mais a fundo isso. Porque aquilo que estiver errado, aquilo que for irregular, tem que ser investigado. Esse é o papel, é uma prerrogativa do vereador. Vereador, agora vamos ampliar um pouco mais o leque de assuntos. O que a gente tem observado, essa sua postura, de outros vereadores da oposição, uma cobrança muito rígida ao Poder Executivo e algumas iniciativas, por exemplo, o vereador Jarude, que pede para baixar o valor das diárias, né, para diminuir as despesas. Mas vamos ser realistas. O salário, a estrutura de gabinete de um vereador é suficiente para atender a demanda de uma cidade como Rio Branco, tão grande, tão complexa, tão carente, sem demagogia, vereador? Sem a mínima demagogia, com certeza a nossa estrutura é muito pequena, é mínima, para que a gente possa atender toda a população de Rio Branco. Nós temos hoje mais de 220 bairros. Eu tenho uma equipe pequena que roda todos esses bairros. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 1.500 indicações de melhorias para os bairros de Rio Branco. Nós temos mais de 1.500 indicações que falam desde buraco, a esgoto, a falta de iluminação pública, a falta de limpeza nos bairros. E eu ando nos bairros, eu faço, por exemplo, um trabalho acima de fazer as indicações, que é fazer uma filmagem nos bairros, levar a minhas redes sociais, exigir a cobrança do prefeito que faça aquelas melhorias e levar para a Câmara Municipal para colocar isso lá. Isso tudo demanda custos, isso tudo demanda despesas. Porque e a gente precisa muito disso. A sociedade quer que o recurso público seja bem aplicado. Perfeito. Não é que ele não seja, porque é a previsão legal para o vereador ter uma estrutura. Sim, com certeza. A nossa aplicação, graças a Deus, tem sido bem feita. O meu gabinete ele funciona desde o dia 2 de janeiro e ele funciona de 8 da manhã até as 17 horas. Tem um intervalo de meio-dia às 14 horas, mas esse intervalo tem gente dentro do meu gabinete, que fica, inclusive, no meu escritório. Eu não tenho nem gabinete na Câmara Municipal de Rio Branco. Vereador, agora vamos para o cenário nacional. O senhor é do PMDB, partido do presidente Michel Temer, que tem sofrido aí com a popularidade baixa, né, com as denúncias, especialmente essas últimas. Como é que isso tem se refletido no ânimo do partido? Veja bem, o PMDB do Acre, assim como o PMDB do Pernambuco e do Rio Grande do Sul, sempre foi contrário a essa aliança nacional com o PMDB, com o PT. Nós aqui sempre tivemos uma postura muito clara com relação a essa aliança com o PT a nível nacional. Eu tenho muita tranquilidade em dizer que sou PMDBista. Eu sou do PMDB, defendo o meu partido e, assim, só não vou defender, como nunca defenderei, corrupção. Aqueles que são corruptos têm que responder judicialmente e, se for o caso, ir para a cadeia. Eu não tenho político de estimação, eu não tenho corrupto de estimação e não defendo a corrupção. Então, se houver dentro do meu partido e há investigações de algumas pessoas que sejam investigadas, que sejam processadas, que sejam julgadas e condenadas se houver as provas necessárias. Vereador, o seu nome desponta aí como possível candidato a deputado estadual no ano que vem. Há essa possibilidade? Não, isso inclusive a base de sustentação do prefeito lá na Câmara Municipal já me lançou candidato a deputado estadual, candidato a vice-governador, já fizeram várias tentativas de me lançar candidato em 2018 e eu tenho dito a toda a população de Rio Branco que eu sou candidato a fazer um bom mandato de vereador para o município de Rio Branco
e graças a Deus esse objetivo a gente tem conseguido lá na Câmara Municipal de Rio Branco, porque nós temos nos doado de corpo, alma e coração ao nosso município. Muito bem. Vereador Roberto Duarte, do PMDB, muito obrigado, vereador. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, prestar esses esclarecimentos, aonde eu tenho a oportunidade, Rogério, de prestar contas do meu mandato, eu faço isso todo dia. E vamos estar lá na Câmara Municipal à disposição de toda a população de Rio Branco. Muito obrigado. O Gazeta Entrevista faz um intervalo, voltamos já.